Olá, o meu nome é Luís Fernandes, sou consultor na Bentley Systems no Departamento de Infraestruturas de Água e Cidades Digitais e trabalho no desenvolvimento do OpenFlows Flood e outros produtos relacionados há mais de 18 anos. Hoje vou-vos falar do Bentley OpenFlows Flood. Vou começar por trazer-vos uma breve visão geral do software, bem como apresentar o fluxo de trabalho para criar um novo projeto e cenários de simulação de cheias. Darei igualmente uma breve introdução à integração com outros softwares da Bentley, nomeadamente a visualização dos resultados do modelo de cheias em 4 dimensões. De seguida, irei apresentar alguns casos de sucesso na utilização do Flood, especificamente para a cidade de Lisboa e o seu plano geral de drenagem, e também o mapeamento do risco de cheias em zonas críticas em Portugal. Mostrarei o mesmo tipo de mapeamento efetuado no âmbito do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas para a região do Algarve, no sul de Portugal, e finalmente farei breves considerações sobre outros tipos de aplicação do OpenFlows Flood. O Bentley OpenFlows Flood é um software completo para a modelação de inundações que permite perceber como se processam estes eventos e avaliar a eficácia de potenciais medidas de mitigação e diminuir o risco de cheia. Pode ser utilizado para qualquer tipo de cheias, quer sejam urbanas, fluviais ou costeiras, e usando dados de qualidade pode ajudar a minimizar os impactos negativos e rapidamente recuperar deste tipo de eventos. O OpenFlows Flood é uma aplicação desktop, uma interface gráfica para modelos de simulação computacional, onde é possível efetuar a configuração do modelo, criar, gerir e simular diferentes cenários, visualizar dados necessários à simulação, bem como os resultados na mesma num sistema de informação geográfica que está incluído no software. Inclui um conjunto de ferramentas que permite acelerar e facilitar o fluxo de trabalho e ajudar o utilizador a tirar partido de todas as capacidades do software. O Flood permite modelar e simular de forma precisa inundações originadas em eventos extremos de precipitação, rupturas de barragens, diques, tempestades costeiras, tsunami, e permite aos seus utilizadores resolver problemas de engenharia, incluindo mapeamento de cheia, análise de risco e planeamento de segurança, planeamento de medidas mitigadoras, impacto de alterações do uso do solo, por exemplo, a alteração das práticas agrícolas, e avaliar os recursos subterrâneos em termos de quantidade, qualidade, transporte de sedimentos e qualidade da água. E assim permite reduzir os impactos sobre a segurança humana, diminuir os danos sobre infraestruturas e as perdas económicas. Ao utilizar o OpenFlows Flood, estamos a criar um modelo, um gêmeo digital da inundação, ou seja, estamos a reproduzir digitalmente a realidade e desta forma simular e avaliar vários cenários de risco de inundação e mapear com precisão a extensão e o risco de cheia. Uma vez tendo este conhecimento imersivo de como este tipo de eventos se processa, é possível desenvolver uma estratégia de mitigação e implementar as medidas desenhadas no gêmeo digital e avaliar a sua eficácia. E assim é possível ter disponível e facilmente acessível e explorável toda a informação e conhecimento sobre a inundação e estar preparado para ela. Em termos de fluxo de trabalho e num contexto de integração deste software com outras soluções da Bentley, o ponto de partida para a implementação do modelo de cheias no OpenFlows Flood é o modelo digital de terreno. Felizmente, hoje em dia, podemos beneficiar de tecnologia como o Context Capture, onde partindo de fotometria e complementado com medições de precisão, usando, por exemplo, tecnologia LIDAR, podemos construir modelos tridimensionais da realidade e daí extrair um modelo digital de terreno com alta qualidade. De seguida, é possível importar de forma direta estes modelos 3D de realidade no OpenFlows Flood e podemos construir e executar cenários de simulação. É possível igualmente derivar dos modelos de 3D de realidade informação complementar, como por exemplo o uso de solo, a localização dos edifícios, ruas, passeios, pavimentos, áreas verdes, etc. E isto permite gerar resultados de alta fiabilidade e detalhe, com base nestes resultados, produzir informação de valor acrescentado. Esta informação de valor acrescentado pode ser utilizada em conjunto com outras tecnologias Bentley, como referi anteriormente, incluindo a visualização dos resultados do modelo de simulações de cheias sobrepostos no modelo de realidade 3D, como o Lumen RT.
O cruzamento também permite o cruzamento dos mapas de cheia e risco de cheia com informação geográfica, por exemplo, utilizando soluções como o Open Cities Planner ou o Open Cities Map, e a integração direta com tecnologia emergente que vem na área de sistemas de previsão e alerta de cheia. Recapitulando, e de forma a obtermos o máximo rendimento do OpenFlows Flood na simulação de cheias e inundações, necessitamos de um modelo digital de terreno de alta resolução que pode ser obtido com o Context Capture. Por exemplo, vemos aqui o modelo de realidade 3D para a cidade de Paris, que pode ser importado no OpenFlows Flood para simular eventos que possam causar inundações na cidade, como, por exemplo, caudais elevados no rio devido a precipitações intensas na bacia hidrográfica montante. Depois, com base nos resultados da simulação, podemos explorar os mesmos no OpenFlows Flood ou também numa forma mais imersiva e realística dentro do Lumen RT. É possível visualizar então a dinâmica completa da cheia, nomeadamente a subida dos níveis da água, a propagação da onda de cheia, neste caso pelas ruas da cidade, e também o seu retrocesso. É possível escolher também o ponto de vista do observador, de forma a recriar uma imagem o mais real possível do que aconteceria durante o evento de cheia simulado. Portanto, permite-nos estar dentro da simulação da inundação e ter uma visão mais holística do evento. Falando agora de tipos de aplicações que podem ser efetuados com o OpenFlows Flood e no que diz respeito à simulação de cheias urbanas, o OpenFlows Flood pode ser utilizado para compreender com um alto grau de confiança a extensão detalhada da inundação urbana e permite identificar quais são os locais, as obstruções e os locais onde existe capacidade insuficiente dos sistemas de drenagem de águas pluviais ou residuais ou combinados. Com isto permite-nos então priorizar as medidas de mitigação, como por exemplo implementar ou desenvolver sistemas de desenvolvimento de baixo impacto e outras iniciativas verdes, e permite-nos igualmente analisar cenários de alterações climáticas. No que diz respeito às cheias fluviais, o OpenFlows Flood permite avaliar a extensão da inundação, nomeadamente a criação de mapas de inundação, risco e perigo. Permite avaliar a capacidade do transporte do rio e avaliar a resiliência das infraestruturas que existem na bacia hidrográfica, nomeadamente em áreas construídas, e permite-nos dimensionar e melhorar estruturas que já existem, estruturas de emergência que já existem. Permite-nos também entender o transporte de sedimentos e a dinâmica da qualidade da água em rios e avaliar estratégias de uso de solo em áreas de risco que permitam mitigar o efeito das inundações. Adicionalmente, permite auxiliar o planeamento e a adaptação às inundações e às alterações climáticas. No contexto de inundações costeiras, quer sejam causadas por tempestades costeiras ou tsunamis, e nesse caso, em termos de cenários possíveis de tsunami, o OpenFlows Flood permite avaliar a extensão da inundação, novamente, através da criação de mapas de inundação, risco e perigo, permite avaliar o risco das inundações devido à tempestade costeira ou aos tsunamis e dimensionar e melhorar as defesas costeiras e as infraestruturas de proteção e ajudar ao planeamento de emergência e de evacuação. Igualmente, permite-nos analisar cenários de alterações climáticas e determinar o impacto das inundações no futuro. Relativamente a requisitos de dados, o OpenFlows Flood necessita de informação de base para levar a cabo as simulações numéricas e nomeadamente, necessita do modelo digital de terreno, que é a informação mais importante para o software. O modelo digital de terreno pode ser importado a partir de formatos normalmente utilizados em sistemas de informação geográfica, como dados ASCII em XYZ, ou dados raster ou de shapefile. Necessitamos igualmente
de ter informação sobre a batimetria do rio ou as secções transversais do rio. É igualmente importante obter informação sobre mapas de coberto vegetal ou de uso do solo, nomeadamente sabermos onde estão os edifícios, as ruas, estradas, pavimentos, florestas, etc. E isto, igualmente, juntamente com o tipo de solo e perfis de solo e quantidades, níveis das águas subterrâneas e qualidade das águas subterrâneas, tudo isto pode ser obtido a partir de informação raster ou shapefile. Em termos de precipitação, dados de precipitação ou dados de meteorologia, o OpenFlows Flood está preparado para receber informação de estações meteorológicas, de bases de dados climatológicas ou de modelos de previsão e análise meteorológica. E no que toca principalmente às cheias urbanas, necessitamos de informação sobre as redes de drenagem de águas residuais e pluviais, e isto pode ser obtido com base aos modelos, aos softwares Bentley Sewer Gems ou Silverstorm, e inclusivamente ao SWIM da Agência de Proteção Ambiental norte-americana. Relativamente ao nível do mar, o OpenFlows Flood pode explicitamente simular o nível do mar, quer seja devido à maré ou a tempestades costeiras, sobre elevação do nível do mar devido a tempestades costeiras, e pode simulá-lo então explicitamente ou introduzi-lo como um dado de input para a simulação. Em termos de implementação do modelo, e se quisermos, por exemplo, efetuar uma simulação de uma cheia urbana, como já mostrei anteriormente, um caso de inundação de cheia urbana na cidade de Paris, um evento extremo onde, devido a um caudal muito elevado do rio Sena, podemos, para obter um tipo de resultado como que vemos aqui, uma animação da inundação das ruas, vemos igualmente a direção do escoamento no rio e nas ruas. Se quisermos obter efetuar uma simulação como esta, podemos começar, como mencionei igualmente anteriormente, importar os dados utilizando o Context Capture ou qualquer outro tipo de modelo digital de terreno que tenha sido obtido. Importamos esses dados do modelo digital de terreno para o OpenFlows Flood. Depois criamos uma malha computacional que nos permitirá calcular o escoamento da água em cada uma das células computacionais da malha. Depois, com base nessa malha computacional, interpolamos o modelo digital de terreno original para esta malha computacional e sobrepomos com alguma informação adicional, nomeadamente com a posição dos edifícios, ruas, estradas e o uso e tipo de solo, uso de solo, etc. Depois definimos algumas condições de fronteira, neste caso, por exemplo, definimos os caudais nas condições de fronteira para o rio, poderia ser a precipitação, poderia ser outro tipo de evento que causa cheia. Efetuamos as simulações, podemos criar vários cenários e podemos visualizar os resultados na forma de mapas animados, onde podemos visualizar informações de diferentes propriedades, nomeadamente a coluna da água, o nível da água, as velocidades, caudais, etc. E isto permite-nos, o OpenFlows Flood permite igualmente visualizar esta informação, não só em mapas, mas também em gráficos para pontos específicos da nossa área de interesse. Para utilizar o OpenFlows Flood na avaliação e mitigação do risco de inundação, o OpenFlows Flood é bastante robusto no que toca à comparação de cenários e vemos aqui novamente uma simulação para a cidade de Paris, onde no lado esquerdo do ecrã temos uma simulação com um caudal de cheia relativamente baixo, onde não vemos muita inundação nas ruas, ao contrário do que vemos no lado direito, com um caudal extremo, onde vemos a inundação das ruas das margens norte e sul e também das ilhas, neste caso a ilha de Notre Dame, no rio Sena. E o OpenFlows Flood permite-nos fazer a comparação direta dos dois cenários e, eventualmente, cruzar a informação gerada pela simulação numérica
com a informação geográfica, por exemplo, dos edifícios que são afetados pela inundação e se tivermos informação sobre o valor associado, o valor patrimonial destes edifícios, podemos fazer uma análise de perdas e calcular os custos relativos a este evento de inundação. Da mesma maneira, podemos, com base, identificar as zonas mais críticas da inundação para cada um dos cenários e podemos implementar medidas de mitigação. Aqui, neste caso, vemos o flood a ser utilizado para desenhar uma parede de proteção, portanto, uma barreira de proteção em torno das ilhas no centro do rio, em que editamos o modelo digital de terreno para elevar a cota do terreno nas margens das ilhas e depois permite-nos voltar a simular este cenário com as medidas de mitigação e verificar se elas são efetivamente plausíveis de desenvolver. E neste caso vemos do lado esquerdo a solução original, onde vemos a inundação das ruas, tanto nas ilhas como nas margens norte e sul, e no lado direito vemos que as barreiras de proteção funcionam e que não deixam a água inundar as ruas nas ilhas no centro. Por outro lado, verificamos que se analisarmos os edifícios afetados em cada um dos cenários, verificamos que a implementação das barreiras de proteção nas ilhas no centro do rio fazem com que a inundação na margem norte e também, de certo modo, na margem sul seja mais intensa e cause mais estragos nessas margens, exatamente porque a água não pôde, como não inundou as ilhas, inundou mais nas margens sul e norte do que em relação ao cenário inicial, sem as medidas de mitigação. Relativamente a características e funcionalidades do OpenFlows Flood, o OpenFlows Flood permite, como dizia, a simulação de todos os tipos de cheia, quer sejam urbanas, fluviais ou costeiras. Tem ferramentas especialmente poderosas para a simulação dos caudais em bacias hidrográficas, permite a delineação da bacia hidrográfica e o cálculo da rede natural de drenagem e permite fazer esta delineação a qualquer área ou sub-área da bacia hidrográfica, portanto permite com a resolução desejada, quer seja com base na resolução da malha computacional e do modelo digital de terreno, como também a resolução da rede com que calculamos a rede de drenagem natural, permite-nos delinear com grande detalhe e rapidamente a bacia hidrográfica onde iremos efetuar as simulações e os cálculos para simular as inundações. E com base nesta delineação da bacia hidrográfica, permite-nos implementar os modelos hidráulicos e hidrológicos à escala da bacia hidrográfica e simular com detalhe os caudais da rede natural de drenagem, eventualmente com algum efeito de outras estruturas hidráulicas e do tipo de uso de solo, e permite identificar as áreas de acumulação de água e de inundação e os caudais gerados na bacia hidrográfica. O OpenFlows Flood permite igualmente o acoplamento com o software de simulação do escoamento nos sistemas de água, nos sistemas de drenagem de águas pluviais e residuais, nomeadamente com o software OpenFlows Sewer Gems. Basicamente, em termos de fluxo de trabalho, temos de construir toda a informação relativa a este sistema de drenagem no Sewer Gems, implementar o modelo no Sewer Gems e depois no OpenFlows Flood, uma vez criado o modelo associado ao escoamento superficial, acoplamos os dois softwares e podemos executar uma simulação em conjunto dos dois softwares e, no caso de haver uma infiltração
na superfície do terreno devido a um evento de precipitação intenso, ou se houver uma sobrecarga do sistema de drenagem de água pluvial, podemos ter inundação nas ruas e temos assim uma solução bidirecional dos dois tipos de escoamento. O OpenFlow Flood permite igualmente a simulação de rios utilizando um sistema unidimensional e acoplar esta informação aos modelos bidimensionais para a simulação do escoamento numa planície de cheia, por exemplo. O OpenFlow Flood permite a integração dos dois tipos de modelos, permite-nos dar, assim, simular as zonas de rio com grande detalhe e de forma muito rápida, utilizando um modelo 1D, e depois simular a interação entre os níveis e os caudais do rio com a inundação nas planícies de cheia. Vou agora falar de alguns casos de estudo e casos de sucesso na utilização do OpenFlow Flood, nomeadamente no novo Plano Geral de Drenagem em Lisboa, em Portugal. Lisboa, capital de Portugal, está localizada numa zona costeira e é sujeita recorrentemente a eventos de cheia, nomeadamente na zona mais baixa da cidade, na zona central da cidade, muito utilizada por turismo e comércio. Para resolver este problema foram feitas algumas simulações, alguns cenários de simulação de cheia, nomeadamente através da implementação do modelo 2D do escoamento superficial e também com o de alta resolução e também do acoplamento com o modelo de drenagens de águas pluviais, nomeadamente foi utilizado apenas a rede primária. Utilizámos um modelo digital de terreno de alta resolução, ao qual foi complementado com outros dados de base, nomeadamente a localização dos edifícios, das ruas, das estradas, pavimentos, etc., áreas verdes. Foram construídos mapas de impermeabilização do solo, novamente com recurso à informação do uso de solo. Depois foram construídos diversos cenários de precipitação para diferentes períodos de retorno, até aos 100 anos de período de retorno, inclusive um caso real para a cheia de 2008. Foram analisados diferentes cenários para o nível do mar. Como disse, Lisboa é uma cidade costeira e então foram utilizados os níveis médios de maré, níveis de praia-mar e também níveis projetados em cenários de alterações climáticas. Utilizaram-se também diferentes condições iniciais para a quantidade de água no solo, nomeadamente com solo seco, médio, saturado, e também analisou-se a eficiência das sarjetas em drenar a água à superfície. Com base nesta informação, efetuaram-se então simulações de referência para os diferentes períodos de retorno e foi possível visualizar ou observar, com base nos resultados de simulação, que o modelo conseguia reproduzir os níveis de cheia e as zonas afetadas pela cheia, nomeadamente na zona baixa da cidade. Vemos aqui uma simulação, nomeadamente as cores, a altura de coluna d'água à superfície, do lado esquerdo, e do lado direito os caudais na rede de drenagem de águas pluviais. No mapa do canto superior direito, visualizamos a taxa de precipitação e vemos no mapa à esquerda a inundação da zona baixa da cidade com alturas de coluna d'água bastante elevadas. Em termos de validação, foram feitas validações para cheias para diferentes períodos de retorno, nomeadamente com recurso a fotografias, e vemos aqui em mais detalhe a zona central da Baixa de Lisboa, com a Praça do Rossio, onde vemos, com base em fotografias retiradas para o evento de 2008, na direção norte, nesta rua aqui, vemos os níveis bastante elevados da inundação, com carros
e lojas bastante danificadas. Do lado, olhando para o lado oeste, para dentro da praça principal, vemos aqui o Teatro Nacional, onde também a praça vemos níveis de inundação bastante altos, e olhando para o centro da praça, verificamos que, tal como o modelo de simulação havia calculado, a zona mais a sul, ao sudoeste da praça, não se encontrava inundada. Com isto, ficámos com um grau de confiança na capacidade do OpenFlow Flood em reproduzir as inundações, e então olhámos para diferentes soluções ou diferentes cenários de mitigação destas inundações. E com base em diversas simulações, foi proposta uma solução que passava pela construção de um túnel que intercepta dois dos principais túneis interceptores e vai descarregar a água coletada nestes dois eixos principais de drenagem e vai descarregar esta água mais a montante no estuário. E verificamos que do lado esquerdo temos o cenário atual, com cheias no centro da cidade, e no cenário com a solução proposta, esses níveis de inundação são muito mais reduzidos. Esta solução proposta encontra-se neste momento em construção e prevê-se que esteja terminada no início do próximo ano, com um investimento a rondar os 200 milhões de euros. Outro tipo de aplicações que foram efetuadas com o OpenFlow Flood são relativas ao mapeamento do risco de seca para a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito da Diretiva Quadro da União Europeia para o mapeamento de risco de seca em áreas críticas. O OpenFlow Flood foi efetivamente utilizado para 26 áreas críticas em Portugal, nas quais foram efetuadas simulações para diferentes períodos de retorno de precipitação e de caudais fluviais, onde foram identificados parâmetros como a altura máxima da coluna d'água, a velocidade na altura máxima da coluna d'água, e com base nestes dois parâmetros principais foram calculados mapas de perigosidade que depois, cruzados com informação com edifícios, com zonas críticas como hospitais, escolas, etc., foram elaborados mapas de risco de inundação que estão disponíveis nesta página da internet. Adicionalmente, foram feitos outros estudos de mapeamento do risco de cheia, nomeadamente na adaptação às alterações climáticas na região do Algarve, onde o OpenFlow Flood foi utilizado para gerar o mesmo tipo de mapas de risco e perigosidade de cheias, com base em projeções de precipitação para os próximos 100 anos. Estas projeções mostram que irá existir um aumento da frequência dos eventos extremos de precipitação, e isso vai levar a que existirá um aumento das áreas inundadas e um aumento dos níveis da água durante a cheia. E com base neste mapeamento, a Associação de Municípios do Algarve irá delinear um plano para mitigar estes efeitos dos eventos extremos de precipitação e tomar medidas de acordo, desenhar planos de preparação para a adaptação às alterações climáticas. Relativamente a outros exemplos de aplicação do OpenFlow Flood, vemos aqui, por exemplo, o caso de aplicação para uma zona suburbana cerca da cidade de Lisboa, na zona de Sacavém, onde foi implementado um modelo que detalha com grande resolução o escoamento e os problemas de inundações nas zonas baixas da cidade, onde as cheias são controladas por diversos fatores, nomeadamente os caudais elevados do Rio Trancão devido
ao afunilamento dos caudais gerados na bacia do Rio Trancão. Também as cheias são afetadas pelos níveis de maré, portanto, no estuário do Tejo, que influenciam, no caso de haver um evento de precipitação extrema, simultaneamente com um período de maré alta ou de sobreelevação do nível do estuário. Isso vai potenciar o efeito da cheia. E depois foi implementado um sistema de modelação onde foram incluídos os diversos outros fatores que influenciam a propagação do escoamento nesta bacia, nomeadamente a conduta sobre o aeroporto de Lisboa. Há um açude, uma bacia de retenção com uma descarga de fundo, com um descarregador de fundo que permite a passagem dos caudais de base, e depois foi simulado também o processo do escoamento do caneiro do Prior Velho, portanto, que entra numa conduta subterrânea e vai ser descarregado na zona baixa da cidade de Sacavém. Foram efetuadas simulações para tentar reproduzir as cheias de 2008, onde podemos ver aqui algumas fotografias onde se podem visualizar os efeitos destrutivos da inundação. Nomeadamente, é de salientar alguns aspectos específicos dos resultados obtidos pelo modelo de simulação, nomeadamente a sobrecarga do caneiro do Prior Velho, onde não há capacidade total para escoar os caudais gerados na Ribeira do Prior Velho, e há um escoamento, há uma passagem da água pelas margens e para as ruas, e que em regime de escoamento superficial vai drenar esta água à superfície até à zona baixa da cidade, onde irá causar uma acumulação muito alta do nível da água, que em conjunto com um nível alto de maré e um nível alto do caudal, devido ao caudal alto do Rio Trancão, causa inundações. Vemos aqui alguns resultados, nomeadamente a tentativa de simular os níveis alcançados e obtidos com esta fotografia e tentar reproduzir a mesma imagem com o OpenFlow Flood. Novamente, vemos aqui para referência que este edifício está representado nos resultados com esta linha tracejada, e podemos ver claramente que o OpenFlow Flood simula os níveis de inundação que foram observados nesta cheia. Em forma de conclusão, o OpenFlow Flood é um software completo, permite para a simulação de cheias, permite a simulação de todos os tipos de inundação, nomeadamente urbano, fluvial ou costeiro, e a integração das três, porque por vezes temos cidades costeiras que têm um rio nas suas proximidades e podem ser afetadas por sobreelevação do nível do mar. Mas, recapitulando, a grande vantagem, outro dos pontos fortes do OpenFlow Flood é a integração direta com outras soluções Bentley que permitem que os seus resultados sejam de alta qualidade, nomeadamente a integração com o Context Capture, que permite a geração e a criação de modelos digitais de terreno de alta resolução e de precisão. Outras soluções, a integração com outras soluções OpenFlows, nomeadamente o SewerGems e o Silverstream, que são ferramentas muito poderosas na simulação das redes de drenagem de águas residuais e pluviais. E o outro ponto forte será a visualização em 4D, sendo que o tempo seria a quarta dimensão, utilizando a tecnologia Luminar-T, que permite a visualização simultânea dos modelos de realidade tridimensional gerados no Context Capture com os resultados de simulação do OpenFlow Flood. E igualmente
a integração dos resultados do OpenFlows Flood com o Open Cities Planner e com o Open Cities Map, onde é, é possível visualizar num ambiente, no caso do Open Cities Planner, no ambiente web 3D, integrar os resultados das cheias com dados, com sistemas de informações geográficas de ajuda ao planeamento e à avaliação do impacto das cheias. Por fim, o OpenFlows Flood tem ligação direta a sistemas de vigilância e de alerta de cheias que são desenvolvidos também pela Bentley e que são sistemas muito poderosos na previsão e no alerta de cheias. Muito obrigado, até uma próxima vez.